Olá, senhores, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma quinzena e nós vínhamos falando, né, pessoal, da abordagem sistêmica, um entrelaçamento, o envolvimento dos sistemas da administração, que nada mais é do que um envolvimento de várias áreas no intuito de se ter o que? Um uníssono em procura, né, de um objetivo, ao alcance de um objetivo, de um resultado final. Então essa é que é a ideia da abordagem sistêmica, a gente observar, eu falei para vocês a estrutura de um sistema, como funciona, e agora nós vamos começar, né, esse é o primeiro vídeo da abordagem contingencial, da parte 1 da abordagem contingencial que vocês podem ver aí. Então, pessoal, nós vamos começar na abordagem contingencial falando da sua relação do ambiente com a organização. Professor, mas como tem uma via de mão dupla e a seta para os dois lados, quem influencia quem? E aí, quem que vocês acham? O ambiente influencia a organização ou a organização que influencia o próprio ambiente? Quando a gente fala de ambiente, especificamente aqui a gente está falando de ambiente externo, mas pode ser ambiente externo e interno também, tá, pessoal? E aí, quem influencia quem? Pessoal, na verdade, os dois se influenciam mutuamente. Tanto o ambiente, ele pode influenciar a organização, como assim, professor? Pessoal, é só lembrar do nosso período pandêmico que nós estamos vivendo hoje em dia. Se o ambiente ele pede restrições, algumas restrições que devem ser feitas, né, não deve ter aglomeração em determinados locais, as pessoas têm que aguardar uma determinada distância uma das outras, têm que usar máscara, álcool em gel, enfim. Se você tem várias determinações, porque o ambiente causa isso, vai influenciar dentro da organização aqui, ó, dentro da própria organização. Por quê, professor? Porque aí a organização ela não vai ser mais fisicamente como era antigamente. Ah, essa ideia de ir para o trabalho, fazer 8 horas diárias. Pô, professor, por que, que isso mudou? Porque o ambiente organizacional exigiu a mesma coisa que crises econômicas que acontecem. Essas crises econômicas impactam diretamente na organização. Dependendo da crise econômica, nós tivemos aí a bolha imobiliária, né, por volta dos anos de 2008 aí, ela impactou negativamente muitas organizações fecharam as portas. Professor, e como que a organização pode influenciar o meio ambiente? Pessoal, isso é simples. É só você lembrar aí do iPhone 12, né? Daqui uns anos, daqui uns dias, né? Nem anos, nem meses, não. iPhone 13, 14, 15, 16, 17, 2000, enfim. A tecnologia que as empresas agregam, que elas utilizam nos seus produtos e na prestação dos seus serviços, ela influencia o meio ambiente. O ambiente, eu não gosto dessa palavra meio ambiente, que às vezes você pensa só no meio ambiente sustentável, né, na parte de árvores, verdes, florestas. Não é nada disso, é um ambiente externo, é um mercado. As empresas estão utilizando tecnologias e isso vai impactar no mercado. Professor, é negativamente ou positivamente não interessa. O importante é que vai impactar. Quais são as atitudes que, enquanto organização pública, as pessoas precisam ter dentro, quando a gente olha o ambiente como um todo, já que essa tecnologia utilizada pelas organizações podem impactar os serviços e produtos, os gostos dos clientes que agora querem utilizar, né, o iPhone 12, 13, 15, enfim, como que isso vai influenciar também no meio ambiente, que medidas vão ser tomadas, será que essa tecnologia ela faz bem para o ambiente, para o mercado? Então isso tudo são impactos que nós vamos ver aí. O importante que você precisa ter na cabeça e nas suas anotações aí é que na abordagem contingencial nada é absoluto, pessoal. Tudo é muito relativo. Ou seja,
as organizações elas devem ser olhadas por prismas diferentes, ou seja, óticas diferentes, dependendo do que acontecer. Por quê? Tanto a organização influencia, voltando aí, tanto a organização influencia o ambiente, quanto o ambiente influencia a organização. Então a gente já sabe aí que não tem um modelo único, né? Aquele modelo ideal. Por quê? Porque a empresa ela pode e deve sofrer ameaças, digamos assim, ou interferências do ambiente externo. O ambiente externo eu já coloco para vocês aqui é o mercado. Por quê? O mercado que vai determinar a dinâmica organizacional. É aquela história, professor, mas eu estou aqui no interior, o mercado também vai ditar as regras? Lógico que o mercado vai ditar as regras. Por que você não tem transporte de aplicativo, por exemplo, na nossa região de Santa Maria de Itibá? Será que tem público para isso? Por que empresas como McDonald's, Starbucks, Bob's, Burger King não vêm para cá? Será que tem mercado para isso? Então é lógico que o ambiente ele influencia na sua tomada de decisão. Então, tendo aí, né, eu coloco ali que cada sistema organizacional deve funcionar como uma função específica. Então, tudo depende, pessoal, na abordagem contingencial. E aí você tem uma mudança de paradigma que são das organizações mecânicas para as organizações orgânicas. Professor, mas isso é o que a gente vem estudando ao longo da evolução da administração? Sim, pessoal, isso é o que nós viemos estudando, saindo lá da administração enquanto máquina, sem flexibilidade nenhuma, muito rígida, passando para organizações orgânicas que são um pouco mais flexíveis, beleza? Então, continuando aí. As organizações de hoje elas são muito mais flexíveis, aqui tendo em vista a pandemia que nós temos hoje em dia, as organizações elas passaram o quê? De físicas para virtuais. Professor, são todas? Não, mas algumas. Então, o trabalho home office, o trabalho remoto, ele vem sendo implementado em detrimento das organizações tradicionais. Imagina se não tivesse flexibilidade alguma dentro da organização. Como que essa organização pode ser virtual? Então, deve-se haver uma flexibilidade olhando o mercado, o que está acontecendo no mercado, o que está sendo exigido. E, pessoal, cargos constantemente definidos, lógico, hoje em dia a gente tem os mesmos cargos que antigamente? O que vocês acham? E aí? Lógico que não, né, pessoal? Hoje nós temos pessoas que trabalham com design instrucional, design de redes sociais, que são as pessoas que são pagas justamente para adequarem uma rede social. Vocês acham que os famosos, pessoas muito famosas que ficam fazendo propaganda, novela, filme, elas têm tempo para ficar mexendo em rede social? Elas pagam alguém para ficar lidando com essas redes. Professor, mas isso eram cargos que não existiam antigamente? Não, não existiam. E vieram por quê? Porque a mudança de mercado existiu, a tecnologia implantada nas organizações, o nosso modus operandi de vida, nosso convívio social, ela vem mudando ao longo do tempo. Pessoal, o cargo de digital influencer, digital influencer, né? Como queiram falar, digital influencer ele surgiu agora, né? São pessoas que se considerem, muitas pessoas a consideram influenciadoras digital para consumo de comidas, bebidas, vestimenta, carro, enfim, moradia, tudo. Então são pessoas que são influenciadores digitais. Isso é muito importante das empresas utilizarem, porque são tendências de mercado. O mercado ele precisa de trabalhar com o novo. Aqui, os influenciadores digitais, hoje em dia, eles têm grande participação nos lucros da empresa. Por quê? Porque depende muito dessas pessoas, às vezes, as vendas. Motorista de aplicativo, antigamente não existia, né? No máximo aí o motorista de táxi. Hoje em dia você tem pessoas entregando de bicicleta, até mesmo de patinete elétrico, pessoal, as encomendas. E aí muda-se a configuração. Hoje em dia a gente tem uma configuração mais descentralizada e nós vimos lá atrás o que seria a descentralização, né, pessoal? A descentralização, eu tenho
uma delegação de poder, delegação de decisões. São pessoas de níveis inferiores tendo um empowerment, um empoderamento para tomar decisões. Continuando aí nas nossas características, as tarefas são executadas por meio do todo organizacional. Obviamente, a gente já viu isso na teoria do sistema, sempre é considerado o todo, beleza? Então, vamos continuar aí. A hierarquia, ela é bem flexível das organizações orgânicas, pessoal. Logicamente, o predomínio da interação lateral. Professor, o que significa isso? A gente não tem, hoje em dia, aquela forma piramidal, que nós vamos ver no desenho daqui a pouco, que é só de cima para baixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, ela é lateral hoje em dia. Significa o quê? Os cargos eles estão praticamente nos mesmos níveis, todos têm capacidade, ou praticamente todos têm capacidade de tomar decisões. É isso que significa esse predomínio da interação lateral. E maior confiabilidade das comunicações informais. Professor, como assim? Eu vi lá na burocracia que deve-se ter uma formalidade, sim, deve-se ter uma formalidade, algo burocratizado. Porém, você não pode jogar fora, hoje em dia, a comunicação informal. Quantos de vocês podem dar vários exemplos aí que precisavam ou fazer uma tarefa ou repetir determinada prova porque teve um problema de saúde, ou, enfim, várias situações, talvez até de trabalho, que não puderam realizar determinada prova, determinada tarefa, ou pedir uma coisa substitutiva porque perdeu o prazo, via WhatsApp, via e-mail. Então, esses meios de comunicação informais, eles são considerados hoje em dia porque é muito diferente. Antigamente não se via uma aula como essa que vocês estão assistindo online. Por quê? Porque isso era totalmente informal, né? A aula tinha que ser burocratizada, formal. Então começa-se a dar valor a esses aspectos informais. Beleza, pessoal? Então nós vamos ficando aqui nesse primeiro vídeo da nossa abordagem contingencial. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Até mais.